Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo, parte 4, ainda na introdução. Esse estudo está sendo feito em cima do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, de Allan Kardec, e constitui por si mesmo um verdadeiro curso básico de Espiritismo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude divulgando os conteúdos que são 100% gratuitos, livres de propaganda, com o objetivo de compartilhar informações sobre espiritualidade, beleza? Muito bem, vamos dar continuidade do ponto em que paramos no estudo passado. A própria doutrina que os espíritos ensinam hoje não tem nada de novo. É encontrada em fragmentos na maior parte dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e inteira no ensinamento de Cristo. Então, o que vem fazer o Espiritismo? Vem confirmar novos testemunhos, demonstrar por fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas, restabelecer em seu verdadeiro sentido as que foram mal interpretadas. O Espiritismo não ensina nada de novo, é verdade, mas não é nada provar de modo patente e irrecusável a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade, as penas e recompensas futuras? Bem, então aqui nesses 2 parágrafos ele está confirmando aquilo que nós havíamos dito no último estudo, que o Espiritismo propriamente não é nenhuma novidade. O que ele vem trazer é uma explicação sobre fatos, fenômenos que sempre aconteceram na humanidade e que foram conhecidos no passado pelas escolas de mistério, da Índia, do Egito, da Grécia, etc. Mas agora, além de trazer uma explicação sobre esses fatos, a doutrina espírita vem trazer de uma maneira clara, absoluta, a comprovação da imortalidade da alma. E isso é uma coisa que nós aqui no Brasil tivemos a oportunidade de ver de perto com a existência de grandes médiuns, como por exemplo o Chico Xavier. Quantas e quantas cartas psicografadas ele trouxe atestando a vida além da morte. Livros e mais livros explicando como a vida se organiza do outro lado. Então isso sim é uma coisa nova, mas as bases fundamentais da doutrina espírita sempre existiram, porque são de todo sempre. Continuando a leitura. Quanta gente crê nessas coisas, mas crê com um vago pensamento oculto de incerteza, e diz em seu foro íntimo: e se não fosse assim? Quantos não foram levados à incredulidade porque lhes apresentaram o futuro sob um aspecto que sua razão não podia admitir? Então, não é nada para o crente vacilante poder dizer: agora tenho certeza, para o cego rever a luz? Pelos fatos e por sua lógica, o Espiritismo vem dissipar a ansiedade da dúvida e trazer de volta a fé aqueles que dela se afastou, revelando-nos a existência do mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos sem suspeitar. Ele nos dá a conhecer, pelo exemplo dos que viveram, as condições de nossa felicidade ou infelicidade futura. Ele nos explica a causa de nossos sofrimentos aqui na Terra e o meio de amenizá-los. Sua propagação terá por efeito inevitável a destruição das doutrinas materialistas, que não podem resistir à evidência.
O homem, convencido da grandeza e da importância de sua existência futura, que é eterna, compara com a incerteza da vida terrestre, que é tão curta, e eleva-se pelo pensamento acima das mesquinhas considerações humanas. Conhecendo a causa e o propósito de suas misérias, ele as suporta com paciência e resignação, porque sabe que elas são um meio de chegar a um estado melhor. O exemplo daqueles que vêm do além-túmulo descrever suas alegrias e dores, provando a realidade da vida, prova ao mesmo tempo que a justiça de Deus não deixa nenhum vício sem punição e nenhuma virtude sem recompensa. Acrescentemos, finalmente, que as comunicações com seres queridos que perdemos acarretam uma doce consolação, provando não só que eles existem, mas que estamos menos separados deles que se estivessem vivos num país estrangeiro. Então, olha que parágrafo fascinante, né? Kardec está falando dos efeitos da crença, dos efeitos da fé. Realmente, com a doutrina espírita e a explicação do funcionamento do mundo espiritual, nós passamos a ter um outro olhar sobre a vida. A nossa concepção de justiça, de dor, de sofrimento muda. A nossa visão se amplia e nós passamos a enxergar melhor as oportunidades que a vida nos oferece. O nosso olhar sobre a nossa própria vida, sobre o nosso futuro, sobre o nosso passado, se modifica completamente. É um mundo novo que se revela ante o nosso olhar. É uma compreensão que nos ajuda a ter uma postura diferente diante da vida. Então, é um parágrafo tão completo que eu nem tenho muito o que dizer, né? É lindo demais tudo que ele descreve, né? Bom, continuando. Em resumo, o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio, da mesma forma torna felizes os que aderem a ele, e está aí o grande segredo de sua rápida propagação. Então vamos lá. De fato, o conhecimento que o Espiritismo nos traz suaviza as amarguras da vida. Porque quando a gente começa a pensar, por que eu estou passando por isso? Ou por que eu passei por isso? Por que a minha vida foi tão sofrida? Se eu começo a estudar sobre reencarnação, os mecanismos das leis de ação e reação, de causa e efeito, etc., então eu começo a ter uma visão mais ampla e com isso o meu sofrimento se suaviza. Não que esse conhecimento será suficiente para que eu nunca mais sinta dor, não é isso. Mas isso traz uma suavidade, isso traz um reconforto, isso traz um aconchego para a alma, saber que as causas das misérias, das dores, dos sofrimentos não serão eternas, são escolas em que o espírito aprende as suas lições e que fazem parte da caminhada evolutiva, assim como a felicidade que nos aguarda, se soubermos aproveitar melhor as oportunidades do presente. Aquele que começa efetivamente a estudar sobre o Espiritismo, a tomar contato com os resultados da mediunidade, como eu citei agora há pouco, as mensagens espirituais, as cartas psicografadas, etc., começa a dissipar as incertezas sobre o futuro, porque terá a seus olhos tantas provas, tantas evidências, que a dúvida deixará de existir e abrirá caminho para o nascimento de uma fé, e de uma fé que nos fará adotar sempre o melhor caminho na vida, sabendo que nós vamos colher aquilo que houvermos plantado, não é? Bom, continuando. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras.
mas ele é independente de qualquer culto particular. Seu objetivo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre depois da morte as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isto é de todas as religiões. Como crença nos espíritos é igualmente de todas as religiões, assim como é de todos os povos, visto que onde há homens há almas ou espíritos, que as manifestações são de todos os tempos, cujos relatos se encontram em todas as religiões, sem exceção. Pode-se, pois, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano e crer na manifestação dos espíritos, e por conseguinte ser espírita. A prova está em que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Como moral, ele é essencialmente cristão, pois aqui ensina não é senão o desenvolvimento e a aplicação da do Cristo, a mais pura de todas, e cuja superioridade não é contestada por ninguém, prova evidente de que ela é a lei de Deus. Ora, a moral é para uso de toda a gente. Então, vamos lá, muita coisa interessante, né? Bom, do ponto de vista religioso, a base do Espiritismo é a base de todas as religiões. E esse é um dos aspectos mais interessantes do estudo da espiritualidade. Quando a gente começa a estudar as religiões, as mais diversas por todo o mundo, a gente começa a identificar semelhanças. Às vezes, a forma diverge, mas o fundo é semelhante. Então, em quase todas as religiões, a gente encontra as mesmas bases. E por que será? Porque elas são verdadeiras, mas são compreendidas de formas diferentes, de acordo com a cultura e o local onde elas são estudadas. E é por isso que as coisas vão se renovando e vão se transformando continuamente. Agora, veja aqui que citação curiosa. Ele diz que o Espiritismo é independente de qualquer culto particular. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses importante. Muitas pessoas, principalmente de outros segmentos, acabam censurando o fato do Espiritismo não ter um culto particular ou uma ritualística elaborada. O Espiritismo é da forma mais simples possível, justamente porque ele não pertence a um culto. Então, o que acontece é que muitos espíritas, tendo esse entendimento, acabam levando essa compreensão para um lado equivocado, que é julgar o culto do outro. Então, o espírita sabe, por exemplo, que para orar a Deus, ele não precisa se ajoelhar, ele não precisa se colocar diante de uma imagem, ele não precisa acender uma vela, ele não precisa recitar uma oração, que se a oração que eu digo, uma oração escrita, famosa, que se ele de coração e de alma elevar o seu pensamento a Deus, isso já é uma oração. Isso é um princípio espírita, mas não é princípio espírita condenar aquele que ajoelha para orar, não é princípio espírita condenar aquele que acende uma vela. Mas como o espiritismo foi elaborado para não fazer parte de um culto e para servir a todas as pessoas, é por essa razão que ele não tem um culto particular, é por isso que ele não tem uma ritualística. Porque o objetivo dos espíritos, ao trazerem essas informações, era o de trazer conhecimentos que poderiam ser assimilados por todas as pessoas de todas as religiões, e não o de criar uma religião específica, que é o que acabou acontecendo no Brasil. Então, fecha aí esse parênteses importante. Bom, a crença nos espíritos também é uma coisa que a gente encontra em todas as religiões, em todos os movimentos. Até aí não há nenhuma novidade. Agora prestem atenção nessa frase. Pode-se, pois, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano e crer na manifestação dos espíritos e, por conseguinte, ser espírita. Então, para Kardec, como o espiritismo não vinha para ser uma religião exclusivista, como todas as outras que já existem, mas como ele vinha com o propósito de ser o auxiliar das demais religiões, de trazer compreensões e ensinos que jogariam luz
sobre aquilo que no passado era mistério, então ele diz, olha, você pode ser católico e ser espírita, você pode ser protestante e ser também espírita, porque o fato de você pertencer a uma religião, ter uma prática religiosa, não te impede de querer estudar as manifestações espirituais, de compreendê-las e mesmo de vir a praticá-las. Então, olha que amplitude de visão. Eu estava hoje ouvindo uma entrevista muitíssimo interessante, que em breve eu vou colocar nos grupos de WhatsApp, em que o senhor estava contando do relacionamento estreito entre a Igreja Católica e o Espiritismo em Goiânia, que houveram muitas situações no passado em que ambas as instituições se ajudaram, de modo que existem atividades espíritas que são feitas utilizando instalações da igreja, e a igreja cede as instalações voluntariamente. Então, olha que interessante, isso é uma visão ampla de espiritualidade. Só que, infelizmente, hoje, principalmente aqui no Brasil, onde há esse mito da tolerância religiosa, que é uma baita mentira, nós estamos cada vez mais vivendo o separativismo das coisas, tanto em termos políticos, quanto em termos religiosos, quanto em termos doutrinários, etc. Eu tenho visto a fragmentação da espiritualidade, que é um movimento que está indo na contramão daquilo que os espíritos estão tentando construir nos últimos 200 anos, né? Então, essa é a finalidade última do espiritismo: servir, trazer um ensino, trazer uma compreensão que ajude as religiões a ter um olhar mais abrangente sobre o mundo espiritual. Não é o objetivo do espiritismo se tornar mais uma religião como tantas outras que existem por aí, né? Bom, vamos seguir. O espiritismo, sendo independente de toda forma de culto, não prescreve nenhum. E por não se ocupar com dogmas particulares, não é uma religião especial, pois ele não tem nem seus padres, nem seus templos. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou tal prática, ele responde: se credes que vossa consciência o solicita fazê-lo, fazei-o. Deus leva sempre em conta a intenção. Em uma palavra, ele não se impõe a ninguém, ele não se dirige aos que têm fé e aos quais essa fé basta, mas à numerosa categoria de incertos e de incrédulos. Ele não os tira da igreja, pois eles já estão dela separados moralmente, em tudo ou em parte. Ele os leva a percorrer os 3/4 do caminho para a ela voltar. Cabe a ela fazer o resto. Então, olha que perfeito isso, né? O espiritismo é independente de toda forma de culto, é o que eu comentei agora há pouco. Muitas pessoas de fora do espiritismo, por não ver um culto tão elaborado quanto o que existe nas demais religiões, acaba julgando como se isso fosse algo negativo. Não, isso é parte da estratégia do espiritismo. Não aderir a um culto, não se tornar uma religião, mas ser uma ferramenta, um auxílio a todas as religiões. Essa era a ideia de Kardec. É essa visão que nós vamos ver em toda a sua obra. Contudo, como o espiritismo, como o Brasil era um país extremamente católico, extremamente religioso, ao chegar aqui o espiritismo foi conformado dentro de estruturas mais ou menos religiosas, que é o quadro que a gente tem hoje. Mas inicialmente a ideia de Kardec não era essa. E olha só que importante, ele não tem seus padres nem seus templos. Kardec não era favorável à criação de centros espíritas nos moldes como nós conhecemos hoje. E não estou dizendo que são ruins, estou apenas fazendo um detalhe histórico. Kardec entendia que o espiritismo seria muito melhor aproveitado em grupos familiares que não exigissem a questão burocrática de CNPJ, estatuto, etc., do que propriamente na organização de templos. Olha que interessante. E o ponto para mim mais importante desse parágrafo, né? Vou até ler novamente. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou tal prática, ele responde:
Se crede que vossa consciência o solicita fazê-lo, fazei-o. Deus leva sempre em conta a intenção. Olha que lindo isso. Às vezes a gente vê espíritas, por exemplo, que chega para umbandistas e dizem assim: você acende vela? Isso é bobagem. Não precisa disso. Gente, Kardec nunca falou isso. Olha o que ele está dizendo. Se a sua consciência pede para fazê-lo, faça. Se isso te ajuda, se é o que a sua fé pede, então vai e faz. O Espiritismo não é contra. Nunca foi contra essas práticas. O Espiritismo apenas não as adota, justamente para permanecer neutro, ou o mais neutro possível, no campo religioso, para que as suas ideias possam ser absorvidas por todas as religiões, ou por todos os religiosos, ou por quem se interessar, sem exclusivismo. Essa é a ideia que a grande maioria dos espíritas ainda não entendeu e que é a coluna central do edifício da doutrina espírita. Vamos continuar para ver se a gente consegue encerrar essa parte da introdução para, a partir do próximo estudo, começarmos no resumo do ensinamento dos espíritos. Então vamos continuar. O Espiritismo combate a verdade certas crenças, tais como a eternidade das penas, o fogo material do inferno, a personalidade do diabo, etc. Mas não é certo que essas crenças, impostas como absolutas, hão feito incrédulos em todos os tempos e os fazem ainda todos os dias? Se o Espiritismo, dando destes e de outros dogmas uma interpretação racional, reconduzindo à fé aqueles que dela desertaram, não presta ele serviço à religião? A esse propósito, um venerável eclesiástico disse: o Espiritismo faz crer em alguma coisa. Ora, é melhor crer em alguma coisa do que em nada crer. Então, ponto interessante, o Espiritismo sim tem entre os seus fundamentos, entre as suas ideias, o combate a algumas ideias que são muito presentes no catolicismo e em várias outras doutrinas cristãs, como por exemplo a questão do fogo do inferno, da existência do diabo, que são coisas que o Espiritismo não acredita e explica por que não acredita, mas nunca no sentido de apontar o dedo, de discriminar, de ser intolerante com as pessoas que creem nessas coisas. É principalmente isso que os espíritas não podem se descuidar, porque nos últimos tempos eu tenho visto frases, pensamentos e atitudes de espíritas que eu fico pensando, está precisando estudar Kardec. Mas vamos continuar. Não sendo os espíritos, senão as almas, não se pode negar o espírito sem negar a alma. Admitindo-se as almas ou espíritos, a questão reduzida à sua mais simples expressão é essa: as almas do que morreram podem se comunicar com os vivos? O Espiritismo prova a afirmativa por fatos materiais. Que prova pode se dar de que isso não é possível? Se é, todas as negações do mundo não impedirão que seja, pois não é nenhum sistema, nenhuma teoria, mas uma lei da natureza. Ora, contra as leis da natureza, a vontade do homem é impotente. É preciso, bom grado, mau grado, lhe aceite as consequências e a elas conformar suas crenças e seus hábitos. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.